palestrantes. Alex Carvalho, bacharel em Relações Internacionais, pós-graduado em Gestão Educacional, bacharel em Teologia e docente do IBCE. André Conceição, teólogo, psicanalista, filósofo e docente do IBCE. Everaldo Francisco, mestre honoris causa em Teologia, coordenador e consultor teológico e docente do IBCE. João Luiz, psicanalista clínico, bacharel em Teologia, escritor, conferencista, palestrante, especializado no tratamento de dependentes químicos e docente do IBCE. Marcos Pacheco, teólogo, psicanalista, docente do IBCE. Tiago Gomes, teólogo, filósofo, docente e diretor do IBCE. Antes de dar a oportunidade da fala para eles, eu vou estar lendo para vocês uma reportagem de Fernando Meles, tá, do R7 do dia 10 de setembro. Vergonha, culpa, dúvidas, raiva. Esses são alguns dos sentimentos experimentados por aqueles que perdem algum ente querido por suicídio. O luto dessas pessoas envolve tabus, estigmas, preconceitos e muita desinformação, ingredientes que podem afetar a saúde mental dos que ficam. Em suicidologia, o termo sobrevivente suicida se refere a uma pessoa que está sofrendo após o suicídio de alguém próximo e não a alguém que sobreviveu a uma tentativa de suicídio. O ato solitário e de profundo desespero tem um efeito potencialmente devastador em quem fica. Um estudo coordenado pela pesquisadora Julie Serel, de uma universidade dos Estados Unidos, mostrou que aproximadamente 135 pessoas são impactadas com um único suicídio. Além disso, estima-se que 25 pessoas próximas da vítima podem tentar se matar ou ter ideias suicidas. Isso significa que, diante dos 12.495 suicídios registrados no Brasil em 2017, segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 1,5 milhão de pessoas podem ter sido afetadas de alguma forma. E deste grupo, 300.000 podem vir a atentar contra a própria vida. O número de pessoas mortas por suicídio no Brasil cresce ano após ano desde 2002. Apenas em 2017, a alta foi de 9,3% na comparação com o ano anterior, segundo dados do Ministério da Saúde. A taxa é de 6 óbitos por 100.000 habitantes. Mortes autoprovocadas intencionalmente são a terceira maior causa de óbito por causas externas, que não sejam doenças, por exemplo. Com 12.000 casos no Brasil em 2017, atrás apenas de acidentes, com 68.000 casos, e agressões, com 63.000. A maior parte dos óbitos decorrentes de suicídio ocorre nas faixas etárias de 20 a 39 anos, com 5.000 casos, com um aumento de 8,65% em 2017 e de 40 a 59 anos foram 4.195 casos, com uma alta de 7,67%. Entre os idosos foram 2.210 suicídios, uma alta de 10,72%. No entanto, o que chama a atenção é o crescimento do suicídio nos grupos com idades entre 10 e 19 anos. 1.047 casos, e a taxa de alta é de 16,72%. A Associação Brasileira de Psiquiatria estima que 17% dos brasileiros, ou seja, 35 milhões, já pensaram em suicídio. No entanto, entre pensar e planejar há uma diferença. Nem todos os que pensam em tirar a própria vida vão de fato levar a ideia adiante, observa a psicóloga Karina Fukumitsu. O comportamento suicida envolve o pensamento, a ideação, o planejamento e o ato em si. O grande vilão que a gente tem que atacar é o sofrimento. É o sofrimento que leva as pessoas a pensar em se matar. A Organização Mundial da Saúde constatou que a depressão é a principal doença entre indivíduos de 10 a 19 anos. Um estudo publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, coordenado pela médica Denise Varas, em 2018, mostrou que a taxa de suicídio de adolescentes aumentou 24%
em 6 grandes cidades brasileiras: Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, entre 2006 e 2015. E eu vou ler um trechinho de um relato de uma sobrevivente suicida. Uma cena que até hoje me aterroriza. Tivemos um fim de semana normal com as nossas filhas e na segunda-feira encontrei meu marido morto, enforcado em casa, com a Eliana. É uma cena que nunca mais vai sair da minha cabeça e até hoje me aterroriza. Foi o primeiro contato com o suicídio que a família teve, mas não seria o último. 2 anos depois, a filha mais velha do casal também tirou a própria vida aos 18 anos, mentalmente abalada após a morte do pai. A jovem entrou em um quadro depressivo que, apesar de ajuda especializada em medicamentos, agravou-se. Agora eu vou dar a oportunidade aos nossos palestrantes. Eles terão 3 rodadas de 5 minutos, tá bem? Cada um. Nós vamos começar pelo nosso pastor e diretor do IBCE, pastor Tiago, tá bem? O senhor está com a oportunidade de falar. Pai do Senhor, boa noite para todos. Nessa minha primeira exposição, eu queria agradecer a Deus e a cada um de vocês que estão aqui e dizer que a minha alma se alegra muito porque é um marco na história e dentro de uma igreja unirmos fé e razão, religião e ciência. Tá? E nós estamos fazendo aqui essa união, essa ligadura, para que nós possamos tentar esclarecer, trazer uma ideia daquilo que nós entendemos, baseando-se no contexto teológico, que intercaladamente é cristão, né? Vai ser o teólogo, psicanalista, teólogo, psicanalista, e nós vamos estar sempre costurando as ideias, para que possamos entender, dentro dos 2 viés, qual é a melhor, ou melhor, não qual é a melhor, mas tentar entender de forma mais clara possível esse mal que tem assolado a nossa sociedade. Então, nessa minha primeira fala, eu gostaria de falar sobre depressão. Porque quando a gente fala de depressão, o que vem a levar essa depressão? Teologicamente, a gente podia falar assim, a depressão é uma das 3 atuações demoníacas. Porque o demônio, o espírito maligno, ele atua de forma possessiva, opressiva e depressiva. De primeira instância, a gente entenderia dessa forma, que a depressão é uma atuação maligna que tenta tirar a alegria, dando tristeza, tenta tirar a paz, dando inquietude e fazendo com que essa pessoa que está sendo atingida, ela venha culminar no suicídio. Mas o suicídio eu vou deixar para falar depois. Mas, para que nós entendamos, Salmo 18, versículo 4, vai dizer que laços de morte me cercaram. E ele fica preso, o salmista. Muitos vão falar que no livro de Salmos a gente não se faz doutrina, justamente porque Salmos está mais voltado para a oração do que para o doutrinamento. E ali os salmistas ali, o Salmo 119, o salmista ele vai dizer também que, versículo 24, que a alma dele está em profunda tristeza. Essa profundidade de tristeza, quando a gente começa a enxergar, entender um pouco de depressão, a gente percebe que homens de Deus foram atingidos por esse mal. Homens de Deus tiveram seus momentos de dificuldade, de tristeza na sua alma. E homens de grandes poderes, que fizeram grandes milagres na presença do Senhor, como o nosso grande caso do profeta Elias. Elias foi um homem que venceu o profeta de Baal, no capítulo 19, ninguém entendeu por quê. E aí a gente começa a entender por que chega a esse nível de Elias alcançar uma vitória tão magna, mas logo depois ele fugiu. Uma das primeiras causas que vem sobre a depressão, foi lido alguma coisa aqui,
um grande sucesso, uma grande ascensão, pode trazer uma grande frustração instantânea na vida de uma pessoa. E muitas das vezes nós temos uma vida espiritual tão grande, mas do nada nós somos atingidos por isso. E aí, Paulo vai falar aos Coríntios, capítulo 2, da sua primeira carta, que tudo é espiritual para quem é espiritual. E aí eu entendo que tem o seu olhar clínico, sim, mas também tem algo muito espiritual. Espiritual porque eu poderia começar lá do nosso livro Gênesis, o Bereshit, que ele vai começar com a queda humana. O homem, ele cai, sai da presença de Deus. Quando ele sai da presença de Deus, a primeira coisa que ele vai fazer é se envergonhar, se esconder. E quando uma pessoa está depressiva, o que menos ela quer é estar perto de outras pessoas. O que menos ela quer é estar perto, conviver em sociedade. E esses homens da Bíblia, os salmistas, o próprio profeta Elias, ele deixa seu servo Eliseu em um determinado lugar e vai para um outro lugar ficar sozinho. Depois ele vai para uma caverna, se isola de tudo e de todos. E aí me pergunto, isso foi uma atuação maligna? Será que nós, homens ou mulheres de Deus, também podemos sofrer isso? Sim, podemos sofrer isso sim. Mas nessa minha primeira fala eu queria dizer que de modo instantâneo e imediato, nossa vida, por causa do pecado, nós somos e estamos vulneráveis para essa depressão. E na segunda fala eu vou falar de um outro grande personagem que também sofreu sobre isso, e vamos entender também um pouco mais de como fugir dessa depressão que assola pastores, assola cristãos, que a Organização Mundial de Saúde diz que 90% dos casos de suicídio, se fossem tratados devidamente, se procurassem tratamento, essas pessoas, elas não teriam cometido tal ato. Então nós estamos dentro de uma mística, às vezes, que espiritualizando de certa forma. Deixa eu explicar isso muito bem, que os irmãos entendam o que eu estou dizendo. Estou dizendo que a depressão, ela é uma doença, porém com sintomas espirituais. Por quê? Porque a depressão, ela causa alguns sintomas que são sintomas que mostram um certo desânimo, uma apatia, uma prostração. E muitas vezes as pessoas dentro da igreja ou no nosso meio, estou falando aqui como meu amigo pastor Tiago estava colocando essa questão espiritual, dizem que a pessoa está com falta de fé. E não é verdade, a pessoa está atravessando um quadro depressivo. E dependendo do grau desse quadro depressivo, muitas vezes ela não vai ter ânimo de estar em sociedade, de estar junto em um culto, ou talvez de conseguir ler a Bíblia, ou talvez de orar, ou de estar na escola bíblica dominical, ou às vezes ter ânimo de estar no trabalho. Por quê? Um dos sintomas da depressão é fazer com que a pessoa tenha uma perda de prazer naquilo que ela antes tinha prazer. Antes ela conseguiria resolver, conseguiria levantar e trabalhar, mas agora, diante dessa patologia, diante da depressão, ela não consegue. Por isso que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que a depressão é a doença do século. Por quê? Porque hoje a depressão está trazendo um grande transtorno para a sociedade em geral, seja na família, seja na vida profissional, seja na vida espiritual. Nós estamos vendo pessoas doentes, pessoas desanimadas, perdendo a esperança e chegando a um certo nível, grau de depressão, onde preferem se ver livre do sofrimento, tirar a própria vida, que é o suicídio. Então eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus falando em João 16:33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Então, quando ele diz tenha bom ânimo, está dizendo o quê? Se a depressão é um transtorno de humor, as pessoas ficam mal-humoradas. Está dizendo que precisamos ter bom humor. Para isso, temos que procurar ajuda. A OMS ainda diz que a depressão ela é um transtorno neuropsiquiátrico, o nome já diz. Devemos buscar ajuda de profissionais. O pastor pode ajudar? Sim. Mas no caso de uma patologia, não. Vai ser psicólogo, psiquiatra ou psicanalista. E aqui eu passo a minha fala. Eu vou pegar a fala do pastor Marcos, pastor Tiago, e trazer para um lado mais prático. Como professor, diretor de uma escola pública, eu lido diretamente com jovens e adolescentes depressivos. Eu tenho escola eu tenho uma turma de alunos com 14 anos, de 30 alunos, 15 foram diagnosticados com depressão. Apenas um faz tratamento. Esse um que faz tratamento é porque ele chegou num nível de depressão tão alto que no meio de uma aula ele teve um surto psicótico. Precisa botar no carro e levar para o médico. E aí eu me pergunto o seguinte, dentro da teologia, trazendo para a teologia prática, qual o papel que a igreja desempenha diante de uma sociedade doente? E por que a depressão ela encontra espaço tão grande dentro da igreja? E o pior de tudo é que quando a depressão ela entra na igreja, ela não é diagnosticada como depressão. Ela é a falta de fé, ela é a ação do maligno, ela é a pessoa. A ação do maligno ela é inevitável, ela acontece. Mas é a pessoa que deixou-se tentar ou ceder à tentação, e aí você tem um problema porque você rotula esse cristão. Poxa, a irmã que era tão fervorosa, ela está cedendo à tentação do maligno, ela está fraca na fé, ela está se deixando levar por isso, o que aconteceu com ela? Mas a igreja precisa parar, se observar, se analisar, examinar-se a si mesmo, olhar para dentro de si e ver como tratar esse problema. Primeiro, ser sincera consigo mesmo. Esse problema existe. Não dá para dizer que é só falta de oração. Ele existe, ele é real. Como que a gente trata isso? Como é que a gente soluciona isso? Primeiro com a sinceridade, depois com a educação. O principal papel da igreja cristã é a educação. Educando, não é isso? Que diz Mateus, a grande comissão, ide e ensinai. O papel da igreja é ensinar, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Ensinar acerca desse assunto, para a partir daí a gente tomar uma posição. Calvino, no início do seu livro, Institutos da Religião Cristã, ele diz o seguinte: o homem ele tem que conhecer a Deus e a si mesmo, certo? O homem ele tem que se conhecer e conhecer Deus. Como nós não damos valor aqui no Ocidente ao cristianismo de se autoconhecer, nós não atentamos para as mazelas psicológicas que existem na igreja, porque a gente coloca tudo num plano acima, espiritual, é a falta de oração. Mas o que está passando dentro de você, o que está passando dentro de mim, o que está passando dentro de nós, dentro da igreja, às vezes é a falta de conhecimento, que é bíblico. É bíblico. Se analisar, olhar para si, olhar para o outro, confessar-se depressivo, é o caminho da cura. Mas às vezes a gente quer negar isso e dizer, não, é só uma fase, é uma tribulação, eu não posso ceder porque eu tenho que mostrar uma aparência de um cristão vencedor. O nosso cristianismo precisa aprender a lidar com o sofrimento e a ser sincero consigo mesmo. Olha, o sofrimento ele faz parte da vida cristã. Como é que a gente pode solucionar isso? Esse é o início da minha fala. Eu passo a palavra para o nosso irmão André. Boa noite a todos, graças e paz. Obrigado por você estar ouvindo.
Como a nossa irmã pontuou sobre essa onda, né, de estatística entre 10 a 17, entre 25 a 35, vai aumentando, e nisso o sujeito, ele dá cabo da vida. A psicanálise, ela tem uma abordagem diferente da psicologia, da psiquiatria, da neurociência e da neuropsicologia. Da psiquiatria, elas vão querer explicar a depressão na ótica do neurônio. A psicanálise vai ouvir, como ela sempre faz, vai usar a diética, mas ela vai se prender à estrutura psíquica. É ali que é o nosso campo de trabalho, né? Pegando o gancho dos meus palestrantes aqui, a depressão, ela é uma conflitiva intrapsíquica do ego. Mas como eu trabalho a depressão a partir do ventre da mãe, e é o que eu vou procurar trabalhar aqui essa noite com vocês, esse sujeito que apresenta uma depressão não é do nada, não é do acaso. Ela teve uma construção psíquica e começou no ventre. Ora, o que dá conta das interfaces da vida, dos manejos, das conflitivas que essa vida nos traz, do superego externo, porque o trabalho do dia a dia, as cobranças do casamento, as cobranças do Estado, as cobranças da escola, as cobranças, tudo isso é o superego externo. Mas nós temos um superego interno. Quando esse ego não dá conta dessa conflitiva psíquica dele, ele entra no que nós chamamos pulsão de agressividade. Ele é socado de cima para baixo no seu ego. Ele está sendo esmagado, triturado. Então, quando ele ouve uma palavra, você não tem fé, estamos acentuando esse suicídio. Por isso que o suicídio ele tem uma carta endereçada, uma mensagem endereçada para aqueles que não o acolheram. E quem perde, ou quem esteve em contato com o suicida, primeira coisa que vem à cabeça: eu não dei atenção, eu não ajudei, eu não acolhi. Mas, com relação ao ventre da mãe, isso eu vou esmiuçar casando com o discurso dos meus colegas aqui essa noite, porque a depressão começa no ventre. E a base teórica que eu trago para vocês aqui nessa noite é Melanie Klein, Winnicott. Ele vai falar toda a conflitiva do sujeito começa a partir do ventre. E é ali que esse ego começa a se fortalecer. Uma vez uma ruptura entre essa conflitiva que ele absorve dessa mãe, ele vai desenvolver ao longo da sua história de vida. Vou passar a palavra ao meu colega Mestre Everaldo. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria trabalhar nessa primeira fala com um personagem bíblico que me chama muita atenção. Um livro que eu li há muito tempo chamado O Perfil dos Três Reis, da editora Vida. O primeiro desses três personagens é o rei Saul. E quando a gente olha para a vida do rei Saul, a gente vai entender que pelo menos três coisas que levou esse rei ao fracasso. Primeiro, a frustração. Segundo, o medo. E terceiro, o fracasso. Antes de vir a depressão, é preciso que antes venha alguns sintomas que fica na pessoa, só que nós não conseguimos identificar. Quando eu olho para a Saul, eu consigo me ver e ver a igreja de hoje. Saul, havia uma mensagem com ele, por ele ser o primeiro rei de Israel, que Deus tinha escolhido. Na mente dele, ele não aceitava o fracasso. E hoje, a mensagem que muitas vezes nós escutamos, seja nas músicas, seja muitas vezes nas pregações, que você é um vencedor, que tudo é por você, que você vai vencer, que
Deus por você move céu e terra, e a gente compra muitas vezes essa ideia, coloca na mente e fala: olha, agora ninguém me segura, coloca a culpa no diabo, fala: sai diabo que agora é tudo meu. E quando se dá de frente com o fracasso, a primeira coisa que acontece é a frustração. Não era tudo por mim, Deus não ia mover o céu e a terra, eu não ia ter o melhor casamento, o melhor esposa, a melhor esposa, quem sabe o melhor emprego. E aí muitas das vezes, quando trazemos para a nossa realidade, a gente vê que não é assim. A gente começa a ver que os filisteus muitas das vezes têm as armas melhores, têm as tecnologias melhores, e quando a gente sai para a batalha, às vezes a gente perde. E é muito difícil hoje, nós como igreja de Deus, cheios do Espírito Santo, admitir que fomos derrotados em alguma área. Admitir que muitas das vezes o casamento pode fracassar. Admitir que aquele filho que você criou na igreja, que você ensinou, que você no ventre orou por ele, que você pediu a ele, de repente há um fracasso. E aí, quando há um fracasso, há o medo e posteriormente a vergonha. E você começa a se perguntar: por que está acontecendo isso comigo? Eu orei a Deus, Deus falou que era dele. E muitas das vezes você começa a ficar deprimido por causa disso. Porque hoje, como igreja de Deus, nós não se admitimos a não sermos os melhores, a não estarmos nos primeiros lugares, a não conquistarmos os holofotes, a não estar numa casa muito boa. Quando isso não acontece, ficamos deprimidos. E por estarmos deprimidos, pode causar a tão fantástica depressão. A depressão não é algo novo, amados. A depressão começou a se tornar mais popular a nível de fala devido ao momento que nós estamos vivendo, onde a frustração, o processo que leva ao estado depressivo. Antes da depressão, vamos entender que todos nós aqui somos sujeitos a um estado depressivo. E vou dizer a vocês, todos já passaram por isso. Já foi falado aqui que os momentos anteriores, aquilo que antecede a depressão está ligado a uma frustração, a perda de algum tipo de prazer, a perda, a castração de uma libido, como Freud traz. Freud contribui para a depressão de uma forma muito interessante, porque ele fala da neurose, ele fala da melancolia. Então, quando nós começamos a entender essa neurose que tanto falamos nas nossas salas, e ouvimos e trabalhamos, de uma certa forma, compreender o processo neurótico, a gente vai olhar para a depressão, na verdade, como uma grande válvula de escape. A depressão, se você perceber o processo, pós essa castração que a Lisa já falou, pós esse momento de desprazer, pós essa interrupção de uma libido sexual ou mesmo de prazer, de uma perda, ou que possa gerar um luto, vai gerar uma válvula de escape. Então a depressão, numa visão freudiana, é um grande mecanismo de defesa. Para vocês que já conhecem psicanálise, estão entendendo o que eu estou dizendo agora. Um grande mecanismo de defesa do sujeito, daquela força que ele não tem como superar essa perda, e ele encontra uma válvula através da depressão. E eu queria dizer para vocês, todos aqui já passaram por depressão. Esse estado depressivo é inerente a todos os que estão presentes nesse momento. Daí a você ser diagnosticado ou entrar no CID, que é o Código Internacional de Doença, daí você ter uma depressão maior, como também é conhecido, ou mesmo entrar num processo de autodestruição, como falamos aqui do suicídio, é uma outra fase. E aí Freud fala da melancolia, e ele traz a melancolia dentro de uma questão psicótica, já fora dessa neurose anterior, que vai servir de válvula de escape e vai servir também como mecanismo de defesa. Uma vez castrado o meu desejo, eu preciso reagir de alguma maneira. Aí, nós temos 5 minutos, deixa eu ser rápido aqui, depois a gente volta nisso, tá?
Vamos pular um pouquinho para Lacan, que eu quero só concluir isso que eu estou trazendo para vocês. Lacan já vai dizer do Deus vida e do Deus morte, vai falar do Eros e do Thanatos, né? Ele vai trazer esses dois processos, aonde a depressão enfraquece o processo de vida, já foi falado aqui, o exemplo do nosso amado pastor Tiago, do Elias, né? Aonde teve todo um sucesso, aonde conseguiu transpor tudo aquilo que naquele momento ele havia clamado ao Senhor, e diante de uma frustração, tipo, estou querendo a tua cabeça, meu irmão, né? E ele, desce a ponto de fugir, de sumir, de se esconder, de se faltar o alimento, de não se alimentar, né? Tanto que quando ele repõe as forças, ele primeiro é cuidado, né? Ele primeiro é dado alimento, ele é dado orientação, né? E a pergunta, o que está fazendo aí, rapaz? Sai desse lugar, sai daí, né? O estado depressivo, Lacan traz de uma forma bacana, porque ele fala da força desse Deus morte, ele fala desse desprazer com muita intensidade, e isso arrebata a vida. O processo depressivo ele vai vir pós uma frustração, ou uma perda, ou o que nós podemos chamar de luto. Então fiquem atentos às pessoas que passaram por perdas recentes, e quando nós falamos luto, não é só a morte. Você pode ter luto pela perda de um emprego, você pode ter um luto por um casamento desfeito, você pode ter um luto por conta de uma decepção amorosa, ou de um amigo, ou de uma amiga, alguém que não olha mais para você, ou que te rejeitou de alguma maneira, muito comum hoje nas redes sociais, né? E nessa hora esse luto, ele não consegue ser efetivado. Aparece então o sistema depressivo, que segundo Lacan, nessa hora ele traz de uma forma bacana, né, RSI, para quem está lembrando, né, das aulas, ele traz de uma forma muito bacana, porque o significante dessa hora, né, a linguagem significante, ela morre. O sujeito, ele morre em vida, Lacan vai chamar de segunda morte, ou seja, é como se eu estivesse morto. Por isso eu me escondo, por isso Elias entrou na caverna, por isso eu não quero ver ninguém, por isso o depressivo entra no quarto, por isso ele cobre-se de lençóis e não quer ver as pessoas, não quer falar com ninguém. É uma morte em vida. Quando nós olhamos para Lacan e olhamos para Freud, onde Freud fala desse mecanismo de defesa, dessa fuga de uma realidade por conta do desprazer, olhamos para Lacan e vimos um fortalecimento da morte, né? Um fortalecimento da autodestruição. Nós entendemos uma doença grave que atinge a todas as pessoas, cristãs ou não. Há pouco tempo, bem pouco tempo, há uns 6 meses mais ou menos, um dos nossos pacientes dentro da instituição se enforcou. Era um paciente que não tinha nenhuma ideação suicida, ideias a respeito de morte, ideações que talvez alguns de nós falamos e nem sabemos que é, né? Do tipo, se eu pudesse eu subia, eu estou tão cansado que eu não gostaria nem mais de fazer nenhuma atividade, se eu pudesse eu ia viajar o mundo inteiro, eu estou muito cansado, eu quero desistir. São ideações suicidas. Esse rapaz não tinha nenhuma ideação suicida. E por um vacilo da própria instituição, a instituição psiquiátrica, permitiu que ele entrasse de correia, e ele se enforcou com a correia dentro do próprio quarto, amarrado numa porta, dentro da maçaneta. Amarrou a correia ali e sentou, e dessa forma se enforcou. Ele não apresentou ideações suicidas. Nem sempre um depressivo vai apresentar os sinais. Talvez nós tenhamos depressivos aqui na plateia, a gente precisa falar disso. Se trabalha depressão e suicídio, amados, falando disso. Então, só para a gente começar, a gente volta mais tarde falando um pouquinho mais.